Jesus está pregando o seu último sermão, e a preocupação de Jesus era deixar uma mensagem que preparasse especialmente você e a mim, que vivemos no tempo do fim, nos preparasse para a sua volta. Em todas as épocas, Deus nos deixou mensagens, e mensagens para o seu povo, para que eles pudessem, diante dos seus desafios, dos seus sonhos, das suas lutas, palavras de esperança, palavras de poder, para que ninguém desistisse, para que ninguém desanimasse, a despeito daquilo que estariam vivendo. E não é diferente para o tempo do fim. Queridos, um amigo me procurou e me disse: eu não estudo a Bíblia. Mas você estuda, ele me disse. Tudo que eu estou vendo acontecer no mundo não é normal, ele me dizia. Mas você que estuda a Bíblia, pode me dizer se isso tem alguma relação com aquelas coisas que a gente ouve, final dos tempos? Isso é verdade? Porque não é possível, ele me disse, que o mundo esteja assim por estar, alguma coisa vai acontecer. Vivemos num período onde o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Vivemos num período onde os valores estão sendo invertidos, onde a verdade de Deus tem sido interpretada de forma subjetiva, e não como verdades absolutas. Vivemos num período onde a palavra de Deus não tem sido estudada com profundidade, e por isso vemos de forma exponencial se multiplicando filosofias e caminhos religiosos que não têm uma base bíblica. Queridos, há uma maneira de estudar a Bíblia, há um método para se estudar a Bíblia, que traz para nós a certeza de que estamos andando no caminho de Deus. E além disso, quando vivenciamos a palavra de Deus, como devemos vivenciá-la, percebemos os efeitos, os resultados, os impactos que a palavra de Deus traz e produz na nossa vida, nos tornamos pessoas melhores. E Jesus, preocupado com a última geração, ele traz uma mensagem extraordinária, e eu quero estudar um bloco dessa mensagem, que eu considero um dos mais impactantes. E Jesus diz assim, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus está fazendo uma analogia. Ele está usando a figura da figueira para preparar os seus ouvintes para ouvir aquilo que ouviriam na sequência. Então ele diz assim: olhem para a figueira, vocês sabem que quando se renovam os ramos e quando as folhas brotam, é porque na sequência virá o verão. Ele está dizendo, quando acontecer isso, e quando acontece isso com a figueira, é porque o verão vem. O que é que Jesus está tentando preparar? O que é que ele está tentando dizer, e que aspecto ele está tentando preparar os ouvintes da época, e mais especialmente a nós que viveríamos no fim? Ele vai dizer algumas coisas, para dizer, quando essas coisas acontecerem, é porque o fim está próximo. O que Jesus nos disse agora? Ele diz assim no versículo 33, assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo a vinda do homem às portas. Jesus havia nos versículos anteriores dito muitas coisas que aconteceriam antes da vinda dele. Depois leiam em casa. Mas eu quero destacar um assunto específico aqui.
em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração? Alguns interpretam essa geração que estava ouvindo aqui, mas não é isso que Jesus está dizendo. Que geração que não vai passar? A geração que estiver vendo, presenciando aquilo que ele havia dito e aquilo que ele vai dizer agora. E nós vamos entender, especialmente pela a mensagem que dividirei com vocês nessa manhã, se essa geração é a nossa ou não. Nós vamos entender, vamos compreender, vamos analisar juntos, se a geração que não passaria antes de ver Jesus voltar é a nossa ou não. Vamos continuar. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora vamos entrar no coração da mensagem. Mas a respeito daquele dia e hora, que dia e hora é esse? A volta de Jesus, a segunda vinda. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus disse, o dia e a hora não está sendo revelado, mas vai ser revelado, será revelado os sinais, os acontecimentos que precederiam a segunda vinda. E agora Jesus diz, pois assim, preste muita atenção nisso, pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus agora vai fazer um paralelo histórico. Jesus vai comparar um momento da história para dizer que no final as coisas seriam da mesma maneira. Porquanto, versículo 38, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Dar em casamento é se unir sem se casar, até o dia em que Noé entrou na arca. E o versículo 39, eu posso ler 1000 vezes esse versículo, e ele me impacta. E Jesus diz, quando Noé entrou na arca, as pessoas que não ouviram, que não se abriram, que não se permitiram serem dirigidas por Deus, não perceberam o que estava acontecendo, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos parar por aqui, nós vamos ter mais um texto. Jesus então, ele compara, ele diz, a minha segunda vinda, será como nos dias de Noé. Concordam que o raciocínio natural agora é entendermos como foi nos dias de Noé? Porque se Jesus me dá uma mensagem tão importante, dizendo para mim, que antes da sua vinda, o mundo estaria semelhante aos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, viviam aparentemente de forma normal, como se nada pudesse acontecer. Mas apesar de Noé estar pregando, falando, eles não perceberam. Parecia que tudo estava normal, parecia impossível que algo pudesse acontecer. E Jesus está dizendo, mas como foi nos dias de Noé, assim será no fim. Vamos estudar aquilo que aconteceu nos dias de Noé, para entendermos se aquilo que aconteceu está acontecendo hoje, e se chegarmos a essa conclusão, vamos entender que estamos vivendo num período que antecede a vinda de Jesus, e consequentemente a geração de agora não passará, verá Jesus voltar. Entendem a importância desse texto? Entendem a importância dessa mensagem? Vamos então para Noé. Vamos analisar o momento do dilúvio. Por que houve o dilúvio? O que aconteceu com o povo? Por que o povo não enxergou? Vamos analisar juntos, Gênesis capítulo 6.
Gênesis capítulo 6, a partir do primeiro versículo, na minha Bíblia diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu Espírito, o Espírito Santo, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. E em seguida, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem, animal, répteis, aves dos céus, porque me arrependo de os haver ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deixe sua Bíblia aberta. Moisés, inspirado por Deus, começa o capítulo 6 dizendo algo que normalmente se passa desapercebido. É muito importante, quando lemos a Bíblia, analisarmos os versículos, as palavras, as colocações, os raciocínios, com calma, com profundidade. Moisés escreve nos primeiros versículos a razão pela qual os seres humanos foram numa direção, que chegaram à condição de viverem uma vida com seus desígnios serem 24 horas por dia, continuamente maus. E qual era a questão? Vamos reler. Agora vou ler e vou explicar. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. O que aconteceu aqui? O que é que Moisés está dizendo aqui? Quando no capítulo 6, Moisés diz as filhas, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem são esses dois grupos? Primeiro grupo, os filhos de Deus, são os descendentes. Adão teve um filho, Abel, o seu filho é morto por Caim. Um filho chamado Sete nasce na mesma linha de um ser humano espiritual que andava com Deus, e nessa linhagem vieram os filhos de Deus. E qual a linhagem que vieram as filhas dos homens? A linhagem de Caim. O que é que Moisés está dizendo aqui? Que os filhos de Deus, aqueles que andaram com Deus, que andavam com Deus, começaram a olhar para as descendentes de Caim, que ele chama as filhas dos homens. E qual foi o critério que esses homens de Deus utilizaram para fazer essa escolha tão importante? Eu sei que para muitos parece simples, escolher alguém para se casar, alguém para namorar, parece algo tranquilo. Aqui, nessa área, escuta o que eu estou te dizendo, nessa área, ocorreram os principais problemas ao longo da história bíblica. As escolhas de quem deviam se casar geraram problemas ao longo de toda a história bíblica. A grande parte dos homens de Deus falharam por causa desse assunto.
pelas escolhas que fizeram, pelas decisões. Claro, não são só essas, mas especialmente essas. Aonde estava o problema? E aonde ocorreu o problema aqui? Eles escolheram, olha o critério de decisão, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, olharam para a sua aparência, até aí não é o problema, mas tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Mas pastor, há algum problema em olhar alguém e achar bonito e me agradar, e eu escolher porque está me agradando? Não há, a princípio isso não é o problema, mas Moisés não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que os homens, os filhos de Deus, escolheram as mulheres e não levaram em consideração a vida espiritual delas. O critério que fez com que eles selecionassem e que tomassem a sua decisão foi um critério humano, um critério carnal, impulsionados não por Deus, não dirigidos pelo Espírito, não impulsionados por critérios bíblicos, por critérios espirituais. A sua escolha foi feita única e exclusivamente, impulsionado por aquilo que a sua natureza carnal os impulsionava a fazer. Isso está claro no próximo versículo, leiam comigo. Então disse o Senhor, versículo 3, o meu Espírito, o Espírito Santo, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Estão entendendo? Estou comprovando o meu raciocínio. O que é agir de forma carnal? O que é agir contra o Espírito Santo? Querem mais uma base bíblica? Vou levar vocês. Gálatas capítulo 5. Deixa marcado aqui a tua Bíblia. E vai comigo em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Notem, Paulo vai detalhar esse raciocínio de Moisés. Paulo vai esmiuçar, ele vai subdividir o que é ser carnal. E ele diz assim: digo, porém, Gálatas 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Se deixar ser dirigido pelo Espírito. Lembra o que Moisés disse? O meu Espírito não estará com eles. Eles são carnais, eles não querem que eu os dirija, eles não querem que eu os transforme. E agora Paulo vem dizendo: digo, porém, andai no Espírito, e se isso acontecer, jamais satisfareis as inclinações, os desejos, a concupiscência da carne. Dá para entender o paralelo aqui? Se eles não se deixaram dirigir pelo Espírito, é porque foram dirigidos pelo instinto, pela carne, pela natureza humana, que sem Deus não sabe tomar as decisões certas. Está claro isso até agora? Vamos continuar. Porque a carne, deixa eu explicar isso aqui para alguns que talvez não tenham esse conceito. Quando fala carne aqui, está dizendo a respeito da natureza carnal. O que é a natureza carnal? O que é a natureza espiritual? A natureza, quando o ser humano foi criado por Deus, ele foi criado com uma natureza chamada espiritual. A natureza espiritual impulsionava de forma natural o ser humano a ir na direção de Deus, a ter prazer em conhecer a Deus, em estudar a palavra de Deus, em seguir os ensinamentos de Deus. Era natural, não havia nenhum esforço. Mas quando o ser humano se separa de Deus no Éden, ele recebe uma natureza, e ele se separa quando ele come de uma árvore da ciência do bem e do mal. É um outro sermão isso, mas ele, ao comer desse fruto, não é uma história inventada, não é uma história, existem muitos versículos que fortalecem a existência de Adão e Eva, e eles ao se posicionarem, ao comerem do fruto, volto a dizer, é um outro sermão, eles se colocam ao lado do inimigo de Deus, e se separam de Deus, e ao se separarem de Deus, passaram a ter uma natureza humana, uma natureza carnal, que não gosta de estudar a Bíblia, que não gosta das coisas de Deus, que não tem prazer nas coisas de Deus.
e de forma natural não teriam mais a inclinação para fazer aquilo que Deus pedia. A natureza espiritual entende a preciosidade, o valor, a importância dos conceitos de Deus. Mas a natureza carnal não gosta, não quer, não tem prazer, ela quer fugir de Deus. A natureza carnal nos impulsiona a vivermos uma vida independente de Deus. O nosso eu está na frente e não Deus. O nosso eu é o centro e não Deus. Entendem isso? Ok, vamos prosseguir então. Porque a carne, natureza carnal, luta, milita contra o Espírito Santo. O Espírito Santo quer te conduzir para Deus. A natureza carnal quer que você se afaste de Deus. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Olha só. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha a ligação com aquilo que Moisés disse. Eles agiram segundo aquilo que lhes agradavam. Escolheram as mulheres segundo a sua ótica, a sua natureza carnal, aquilo que lhes agradaram. Não importava a palavra de Deus, não importava o que Deus dizia. O Espírito dizia para não ir nessa direção, mas eles insistiram em ir nessa direção. E Paulo agora está dizendo que quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, não agimos segundo o nosso querer. Deixa eu parar aqui para explicar uma coisa. Aqui muitas vezes, alguns leem esse texto ou outros textos similares a esse, e interpretam que o cristão não pode ter a sua vontade, que a vontade do cristão é anulada quando ele pertence a uma igreja ou quando ele começa a seguir a Bíblia. Porque Paulo está dizendo que somos dirigidos pelo Espírito, não agimos segundo o nosso querer. A impressão que muitos têm, quando não estudam a Bíblia com profundidade, é que o cristianismo nos anula, nos anestesia, nos tira a personalidade, nos tira a capacidade de escolher. Não é isso, não é isso. O que Paulo está querendo dizer, o que a Bíblia diz, é que quando eu, ao nascer nesse mundo, não nasço com a inclinação para o bem, se me deixar levar naturalmente, a prosseguir, a viver, a tomar decisões, a fazer escolhas, impulsionados pela natureza carnal, sabe qual será o meu fim? O nosso fim? A morte. Nós não escolhemos por natureza nada que nos faça bem. E nos iludimos imaginando que, ao andar por alguns caminhos que definimos de forma subjetiva, sem Deus, nos iludimos muitas vezes, imaginando que, ao termos um determinado nível de prazer, é esse caminho que temos que andar, e insistimos em ir numa direção, e de forma às vezes inicialmente inconsciente, progressivamente vamos nos destruindo, vamos acabando com a nossa saúde, com a nossa mente, destruindo as emoções, criando traumas, a ponto de não conseguirmos dormir, a ponto de não vivermos mais sem remédios, a ponto de vivermos desesperados, tentando de alguma maneira apaziguar as consequências das nossas decisões, sem entendermos que a causa de tudo, primariamente falando, não unicamente falando, mas primariamente falando, foi causado pelas nossas escolhas humanas, impulsionados por uma natureza carnal que não quer ser dirigida pela ação de Deus, que ao nos dirigirmos, nos impulsionaria a fazermos escolhas e a tomarmos decisões que fariam de nós homens e mulheres melhores. Queridos, Deus não anula a nossa vida, Ele simplesmente se une a nós, quando nós nos colocamos nas mãos dEle, quando a nossa vontade se une à vontade dEle, quando Ele influencia as nossas escolhas, e nós deixamos sermos influenciados, porque queremos fazer escolhas que nos façam ser pessoas realizadas, preenchidas, com sentido para a vida. Entende a diferença? Deus não anula você, Ele faz de você um ser humano melhor, Ele te leva para o alto grau de excelência
na sua melhor versão, no seu melhor momento em todas as áreas. O próprio Paulo diz que quem estuda a Bíblia estará pronto para qualquer boa obra, seremos melhores em todos os sentidos. Entende a diferença? Vamos voltar para a Bíblia. Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Alguns pensam, eu sou guiado pelo Espírito, não preciso guardar a lei. O versículo não está dizendo isso. O que é estar sobre a lei? Quando eu minto, quando eu roubo, a lei diz que eu sou ladrão, então eu estou embaixo da lei. Quando a lei mostra que eu sou pecador, eu estou embaixo da lei. Mas se eu sou dirigido pelo Espírito, e constantemente me deixo dirigir pelo Espírito, a lei não apontará para mim como um transgressor. É isso que é não estar embaixo da lei. Jesus, quando veio a essa terra em Mateus capítulo 5, 17, ele diz, não penseis, só um parênteses aqui, que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Jesus diz, nem pense que vim mudar alguma coisa. E hoje as pessoas negociam os princípios de Deus e se dizem dirigidos pelo Espírito. Quem é dirigido pelo Espírito, consequentemente não está embaixo da lei, ou seja, somos fiéis à palavra de Deus e às leis de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas, e Paulo vai dividir aqui. São conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Entenderam? Voltem para Gênesis, capítulo 6. Vamos reler os 3 primeiros versículos com essa ótica agora. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Estão vendo? Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Hoje vivemos num mundo onde as pessoas dizem que acreditam em Deus. Dificilmente perguntamos para alguém, você acredita ou não acredita em Deus? Não, acredito. E a gente pergunta, você está em fé? Tenho. Acredita? Sim. E a Bíblia? Ah, leio. Eu converso com milhares de pessoas sempre. Mas por que o mundo está como está? Porque as coisas estão como estão? Porque os lares estão sendo destruídos? Porque as inclinações do ser humano hoje estão em direções opostas àquilo que Deus nos pede? Porque o ser humano se destrói a cada dia mais? Porque as doenças tomam conta? Porque os alimentos são cada vez piores? Porque vemos tantas discórdias? Porque vemos tantas coisas terríveis, políticas, econômicas, sociais, no clima? Jesus disse que essas coisas envolveriam todas as áreas. Vemos de forma constante, de forma mundial e de forma acelerada, o mundo ir numa direção sem volta. Será que as pessoas hoje estão vivendo uma vida como Deus espera que elas vivam? Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou indo para o fim da mensagem. Eu tenho por hábito assistir mensagens de pregadores de muitas denominações, e também da minha denominação. E sabe uma coisa que eu tenho observado? Olha para mim, escuta bem isso importante. Eu tenho observado que as pregações, que as mensagens não estão focadas
em sermos santificados, separados, para vivermos segundo o Espírito Santo nos conduz, e deve nos conduzir. As pessoas estão preocupadas no mundo religioso hoje, simplesmente, exclusivamente, naquilo que Deus pode fazer por elas, em outras áreas da vida. E os testemunhos que a gente ouve em alguns lugares, é assim: Deus mudou minha vida. Aí você pensa, mudou como? Eu não tinha carro, agora eu tenho. Não tinha casa, agora eu tenho. Não tinha emprego, agora eu tenho. É claro que Deus pode te ajudar, mas eu nunca ouço nem pregações e nem testemunhos de pessoas que dizem: eu era um mentiroso, eu era um corrupto, eu era um mau caráter, era uma pessoa que só queria o mal dos outros, tinha ódio no coração. A gente não ouve pessoas que mudaram o caráter, que mudaram a vida. A visão é só aquilo que em termos tangíveis, materiais, Deus pode proporcionar. É claro que Deus pode nos dar essas coisas, mas o maior objetivo de Deus para nós é aquele que Paulo lutou a vida inteira para obter. Já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe qual é o nosso problema, queridos? E o problema do mundo cristão é que nós definimos, nós reclassificamos aquilo que Deus nos diz em relação àquilo que nos fará felizes, completos, novos, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Nós reclassificamos o conceito do que é felicidade, e ao reclassificarmos, não percebemos que assim fazemos porque a nossa natureza carnal muitas vezes nos impulsiona a chegar a conclusões que não são conclusões vindas de Deus, e determinamos que algumas coisas, ao acontecerem, aí seremos felizes, e pensamos: eu só preciso me casar bem, eu só preciso estar em paz no meu casamento, eu só preciso estar bem no trabalho, eu só preciso ter dinheiro para viver, eu só preciso poder viajar algumas vezes. E aí vamos, cada um reclassifica as suas necessidades, mas raramente alguém classifica como prioridade o ser semelhante ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa para vocês entenderem e não me interpretarem errado. Eu amo ajudar as pessoas. Você pode me ligar o quanto quiser, você pode me pedir ajuda o quanto quiser, não é pesado para mim. Eu tenho prazer em fazer isso. Entendem isso? Guardem isso. Pode me mandar mensagem, pode me ligar, pode pedir apoio. Isso eu tenho prazer, eu amo. Ah, pastor, você tem tantos problemas. Não há problema, eu amo ajudar a resolver problemas. Não me canso, não acho ruim. Entenderam isso? Mas, sabe quantas pessoas me ligam para perguntar para mim: pastor, eu queria me consagrar mais a Deus, eu queria me entregar mais, queria me santificar mais, queria aprender a ler a Bíblia com profundidade, queria aprender a andar com Deus como os homens da Bíblia andaram, queria ser um ser humano separado para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho. Não sei se recebi, foram poucas ligações assim na vida. Não estou inibindo ninguém a me ligar para falar de problemas, vocês estão entendendo? Podem ligar, mas eu estou querendo dizer que nós focamos inconscientemente às vezes, que ao resolvermos os problemas que temos, consequentemente seremos felizes, e estamos certos parcialmente. Claro, se a família melhora, se a saúde melhora, se o trabalho melhora, se a condição financeira melhora, é claro que isso vai contribuir para a nossa vida. Eu também preciso dessas coisas. Então não está errado você se preocupar com isso, e eu me preocupar com isso. A questão é, mas há dentro da minha lista a visão, a necessidade, a prioridade
de buscar a Deus em primeiro lugar, de entregar a minha vida ao Senhor, de querer ser como Jesus, de lutar contra a natureza carnal que não quer te levar a uma condição de ser dirigido pelo Espírito. Será que estou sendo claro? Estão entendendo que eu não estou achando ruim de um lado? Eu estou dizendo que nós vivemos uma vida cristã de forma incompleta e concluímos de forma subjetiva que a nossa felicidade ocorrerá quando alguns aspectos da vida possam se acertar. Entendem? Pastor, se ele me amasse, minha vida ficaria diferente. Pastor, se ela casasse comigo, eu ia ser um homem feliz. Pastor, se eu tivesse aquele emprego, as coisas se acertariam. Pastor, se o dinheiro viesse, eu pagasse as dívidas, estaria tudo certo. E não está errado o teu sentimento. Mas se você viver a vida focada única e exclusivamente imaginando isso, você nunca será feliz. O inimigo de Deus nunca permitirá que você venha solucionar todos os problemas, porque ele sabe que enquanto o seu foco estiver nos problemas, o seu foco não estará em Deus. E a razão primária do inimigo de Deus é fazer com que você não ande com Deus, porque Noé venceu esse momento terrível, e eu falei outro dia, estou repetindo hoje, porque Noé andava com Deus. Noé podia dizer assim, Moisés podia dizer assim, não, Noé estava lutando contra os problemas da época, as pessoas não o ajudavam. A escritora Ellen White diz que as pessoas achavam que Noé havia enlouquecido. Como construir uma arca em terra seca? Vocês sabiam, no sentido de terra seca, no sentido de que nunca havia caído água do céu? Se você ler o livro de Gênesis, era um vapor que regava a água, nunca havia ocorrido chuva. E Noé dizendo que viria chuva. 120 anos esse homem andou com Deus depois do chamado, 120 anos pregando, 120 anos construindo a arca. E os homens, ao invés de pararem e analisarem por que esse homem estava fazendo isso, preferiram criticá-lo, diminuí-lo, dizer que era um louco, que era um fanático. Quando buscamos a Deus, quando nos santificamos, quando nos entregamos, alguns dizem, não, é muito radical, agora só Deus em primeiro lugar, só Bíblia. Não é isso. Quem aqui já vive uma vida impecável, sem falhas, sem erros? Quem aqui olha para a sua própria vida e diz assim, eu estou bem, estou perfeito, estou satisfeito, tudo dá certo para mim, nada está errado? Todos temos lutas, mas não percebemos que estamos nos deixando levar pela maioria. Paulo em Romanos capítulo 12, ele diz, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, vossa vida, a Deus, santa, pura, separada, e não vos deixeis modelar pelas coisas desse século. Paulo já dizia, nós não podemos nos influenciar, nos deixar modelar, transformar, pela maioria, que luta desesperadamente, de forma individual e subjetiva, para encontrarem aquilo que não vão encontrar sem Deus. Nessa manhã eu queria fazer um apelo para você, para que você pudesse parar um pouco e pudesse refletir na tua vida. Escuta o que eu vou te dizer, olha para mim, você que está em casa. Já parou para pensar como é que está sendo a sua vida? Você acorda correndo, acorda ansioso, come de qualquer jeito, não tem tempo para Deus. E uma boa justificativa, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que trazer o pão para casa, então você sai, dizendo, Deus, obrigado, me proteja, me ajuda. E ao longo do dia, as provações, os desafios, as lutas, as pressões, e o dinheiro que não vem, e você muitas vezes é desvalorizado no trabalho, diminuído, quando tem trabalho. E as pressões vêm, será que você vai vender? Será que você vai conseguir, vai cumprir as metas?
vai ser aquilo que as pessoas esperam, e muitas vezes você está sendo honesto, se dedicando e é mandado embora, o outro é valorizado, você não, e o seu dia vai, e no almoço come rápido, porque está preocupado com aquilo que tem que fazer, e é trânsito na ida, e é trânsito na volta, quando tem carro está no trânsito, quando não tem está dentro de um metrô, dentro de um ônibus, cansado, e às vezes perguntando: Deus, até quando isso vai durar? Chega em casa 6, 7, 8, 9 da noite, com aquilo que sobrou durante o dia, não dá tempo para fazer o culto com a família, não dá tempo para nada, a única coisa que você consegue é deitar no sofá, comer e ver alguma coisa, até pegar no sono e acordar no dia seguinte e começar tudo de novo. E aquelas orações: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso, Senhor, eu estou sem dinheiro, Senhor, Ele não me ama, Senhor, não está errado, mas a gente não para pensar: Senhor, eu preciso andar com o Senhor, eu preciso viver uma vida que eu nunca vivi, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me ensinou, o Senhor me salvou, e a única coisa que eu não faço é ficar perto do Senhor. Estão entendendo? O inimigo de Deus, eu não estou destacando, Deus é maior, mas eu estou falando de estratégia. Ele tenta criar algumas situações na sua vida, para que você progressivamente vá se autodestruindo. E você pode pensar que alguns aspectos da vida não são relevantes. Alguns pensam que aquilo que comem não é relevante. Alguns pensam que aquilo que assistem não é relevante. Alguns pensam que aquilo que ouvem não é relevante. Todas as coisas, escuta, todas as coisas somarão, contribuirão para que você seja dirigido pelo Espírito ou para que você seja dirigido pela carne. Todas as coisas. Não existe nada neutro. Vocês acham que quando alguém, por exemplo, constrói, escreve um filme, por exemplo, uma música, ele o faz como? Impulsionados por aquilo que ele é, pelas filosofias que tem. E se no mundo hoje não temos raros homens e mulheres que são santificados pela palavra, quando escrevem, quando constroem filmes e assim por diante, o fazem não movidos por Deus. E nós consideramos tantas coisas que vivemos como entretenimento, como lazer, como algo inocente, sem importância, e vamos colocando na nossa mente, de forma multiplicada, informações que vão nos afastando do Senhor, e vão fazendo com que nós acreditemos, como a maioria acredita, que essa lista de coisas materiais ou alguma coisa semelhante, ao ser resolvida, seremos felizes. O rapaz me ligou e me disse assim: queria que você me ajudasse. Falei: claro que eu ajudo. Perdi a namorada, perdi o emprego, vou ser despejado. Falou uns 8 itens, um pior que o outro. E eu ia começar a aconselhar ele, quando ele falou: olha, eu só vou te pedir uma coisa, pode me aconselhar, mas não me fala de Deus, e não me fala de Bíblia. Eu falei: amigo, você sabe para quem você ligou? Eu falei: eu até posso te aconselhar, eu fui do mundo corporativo, eu posso te dar dicas, eu posso te dar ideias, eu posso te dar estratégia, mas sabe o que eu vou estar fazendo com você? Te iludindo, porque você talvez possa ter algum sucesso, só que sem Deus não vão durar. Prazeres que não vêm de Deus, prazeres que vêm de Deus duram, prazeres que não vêm de Deus não duram e destroem. Estava numa igreja pregando, falando sobre relacionamentos e algumas coisas assim, e um homem, era um pintor de quadro famoso para o seu meio, e eu falei para ele das lutas que já havia tido para entregar minha vida para Deus na escolha de uma companheira. Ele ouviu, me abraçou na saída, me agradeceu. Poucas semanas depois, 10:30 da noite, num sábado, eu estava cansado,
tinha pregado o dia inteiro, o telefone tocou, eu confesso que tive vontade de não atender pelo cansaço, mas resolvi atender. Era esse homem. Ele estava sob o efeito das drogas, havia usado cocaína, e ele disse: lembra de mim? Falou o nome. Falei: claro que eu lembro. Eu falei: o que está acontecendo com você? Ele disse: o senhor é a última pessoa que eu estou ligando, porque eu sei que eu vou usar cocaína de novo, e se eu usar de novo vai dar overdose, eu estou no limite. Falei: então me fala o que aconteceu. Ele falou: minha noiva. O que tem, sua noiva? Eu não vou poder dizer aqui agora, se quiserem me perguntem em particular, por causa das crianças. Vou falar de forma mais ampla. Ele disse: encontrei minha esposa com uma outra pessoa. Se eu dissesse quem é a outra pessoa, vocês iam... Me procurem depois, quem queira saber detalhes da história. Ele falou: tive vontade de morrer, tive vontade de desistir, tive vontade de abandonar tudo, e agora eu não estou aguentando mais. Eu pensei, a melhor coisa é eu deixar de viver, acabar com a minha vida, destruir minha vida. Se eu tenho alguma coisa para me dizer antes de eu usar mais uma vez a cocaína. Eu fiquei 4 horas com esse moço no telefone. 4. Até que no final das 4 horas ele me disse assim: pastor, eu voltei. Deus havia tirado dele até o efeito da cocaína. Ele voltou ao normal, por uma forma sobrenatural. E me disse: entendi que até hoje Deus não foi o principal para mim. Deus não foi o primeiro para mim. Primeiro para mim era ela, primeiro para mim era eu. Ela era minha deusa, eu sou o meu Deus. Mas agora, depois da conversa contigo, eu entendi que o problema está em mim. Porque acredito em Deus, mas Ele nunca foi o primeiro. Ele nunca foi o mais importante. Ele nunca foi a razão. Quando Deus é o primeiro, queridos, as outras coisas podem acontecer, os problemas podem vir, mas a tua base está fortalecida. Agora, quando alguém, alguma coisa está em primeiro que Deus, quando isso se estremece, a sua vida também. Por isso, quero fazer um apelo. O quarteto vai cantar a última música agora, que fala a respeito de Jesus, do seu sangue derramado na cruz, por você e por mim. Eu queria apelar para você, para que a gente pudesse se entregar para Deus. Não vou chamar você à frente, vamos ter batismos agora, mas eu queria que você orasse, e não vivesse como os homens e mulheres que viveram antes do dilúvio. Queridos, estamos no fim, dá para entender que aquilo que aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo agora. Dá para entender que os seres humanos estão sendo levados pela natureza carnal, do mesmo jeito que foram antes do dilúvio. Dá para entender que as pessoas estão escolhendo as coisas para a sua vida, não impulsionados pelo Espírito Santo. Estão comprando, vendendo, comendo, casando-se, dando-se em casamento, mas não estão percebendo que estamos vivendo num período que antecede a vinda do Senhor. Hoje é o momento de nós mudarmos de vida e dizermos para o Senhor que queremos viver uma vida ao lado dele e andarmos com Deus como Noé andou. Por isso que Noé venceu. O quarteto vai cantar, eu vou orar no final, mas aproveite para falar com Deus e se entregar a Ele, para que Ele faça de você um homem e uma mulher segundo o seu coração. Que Deus te abençoe.